Se você, assim como eu, descobriu o judô por ele ser um esporte competitivo ou de iniciação esportiva na vida de muitas crianças, bom, hoje a coisa vai ficar um pouquinho diferente na tua vida, tá? Porque nós vamos falar sobre a filosofia do judô segundo o Jigoro Kano. Para quem também nunca ouviu falar em Jigoro Kano, nada mais, nada menos do que a cabeça por trás do desenvolvimento do judô. Não chamei ele necessariamente como criador do judô, apesar de idealizador, porque durante o processo de construção do que nós temos hoje como judô, dependeu da interação de outras pessoas. Muitas vezes o Jigoro Kano pedia opiniões, conversava com seus discípulos e outras pessoas também para que a gente pudesse, para que eles pudessem, na verdade, desenvolver um negócio legal. E eu acredito que essa aula vai ser muito importante não só para judocas, tá? E pessoas de esportes de combate, mas aqui é para todo mundo, porque a gente vai ter um cunho bem filosófico nessa aula. Porque a gente vai aprender como o judô pode contribuir para a sua vida. Então, não vamos falar sobre esporte, e sim sobre fundamentos, sobre ética, sobre civilidade, sobre filosofia e enfim, beleza? Então, vamos lá. Cadê? Bom, para quem não conhece, esse aí é o Jigoro Kano que eu estava falando agora há pouco. E a aula de hoje é sobre a filosofia de Jigoro Kano e que a gigantesca maioria dos seus seguidores não tem conhecimento. Agora vai chover bomba hater pra tudo que é lado. Ai, meu Deus do céu. É porque, gente, o judô esportivo ele é muito mais popular do que um contexto filosófico e marcial. E aí eu vou trazer essa provocação para vocês hoje, depois a gente vai desenvolver de uma forma mais detalhada, tá? Isso aqui vai ser uma rápida introdução para vocês entenderem do que eu tô falando. Mas, bom, deixa eu passar aqui. Me perdi. Achei. Show. Deixa eu me puxar de volta aqui para o meu lugar, que eu não queria tapar Jigoro Kano, obviamente. E quem foi Jigoro Kano, né? Bom, e aí aqui é legal, né? Uma introdução para quem ainda não conhece. Ele é educador e reformador social, e aí a principal contribuição que nós temos, conhecimento que chega até nós, né, do grande público, não para quem estudou aprofundadamente Jigoro Kano, porque ele tem muitas contribuições, mas o que a gente mais conhece ele, né, é por causa da criação do judô. E, bom, formação em literatura, ética e filosofia na Universidade Imperial do Japão, então temos aí um nobre, tá? Jigoro Kano não foi um curioso, não foi uma pessoa ali às margens da sociedade, muito pelo contrário, foi uma pessoa de uma família muito bem estruturada, financeiramente falando, tá? Porque bem estruturada, se a gente for falar de psicologia e sociologia, vocês vão tacar fogo mesmo. Mas não, é financeiramente estável. Não sei como é que era a relação de Jigoro Kano dentro da família dele para falar sobre outros tipos de estabilidade. Mas vamos nos ater a essas informações aqui, tá? E aí, algumas curiosidades sobre, né? Bom, o interesse inicial de Jigoro Kano era uma nova proposta de educação física, inclusive tá no currículo, né? Não sei se em 100% das escolas do Japão não tem esse dado, mas a ideia dele era que fosse uma forma de educação física e que desenvolvesse não só o corpo, mas também a mente. E aí, por isso que a gente vai começar a falar sobre a parte filosófica do judô, que é muito interessante, tá? E aí, né, Kano, com uma visão inovadora sobre a prática de esportes de combate, ele queria revitalizar alguns valores do Jujutsu. E isso aqui é muito interessante, porque o que que acontece? O Jigoro Kano era estudante de artes marciais, né? Ele é um artista marcial, foi um artista marcial muito importante e até hoje para a gente, né? A gente vê como ele contribuiu para não só para o esporte, mas sociedade, enfim. E essa questão da visão inovadora era o quê? O Jujutsu, pronunciando em português, e aí depois eu já vou salientar o porquê que eu fiz esse comentário agora, mas o Jujutsu é uma arte marcial japonesa, né? Assim, na verdade, assim, são artes marciais, né? Assim, o que a gente chama de artes marciais em japonês seria tipo o Jujutsu, entende? Então, assim, não existe. Ah, por exemplo, hoje se você vê pessoas praticando um esporte de combate em que elas usam só as mãos, você já identifica que aquilo ali é boxe. Se você vê pessoas numa luta agarrada, você já sabe que aquilo é um jiu-jitsu, que aquilo é um judô, wrestling, luta livre, etc. Se as pessoas estão usando, tipo, espadas, são esgrimistas e assim vai. Então, é como se tudo isso, apesar de cada um ter sua característica individual e separada de cada esporte, a gente consegue pegar isso tudo e botar dentro de uma bolha do jiu-jitsu.
só que de artes marciais japonesas. Então, dentro do jiu-jitsu tem lutas de agarro, tem lutas de trocação, e, enfim, é só para contextualizar quem não é do esporte de combate, para vocês entenderem o que que é o jiu-jitsu. E aí, por que que eu comentei que a pronúncia, né, e, tipo, em português é assim, e por que que eu não me adequei a falar logo o mais próximo ali do fonema japonês? Porque J, em japonês, tem o som de DJ, pra gente seria DJ. Então, o Jujutsu se pronuncia Jujutsu. E aí, não sei se já acendeu a luzinha na cabeça de alguns de vocês, mas quando as artes marciais orientais, principalmente as japonesas, começaram a vir para solos brasileiros, os japoneses falando Jujutsu, 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 a gente começou a repetir e até o breve momento nós chamamos de Jiu-Jitsu, tá? Então, tá aí um pouquinho também da história da onde é que veio o nome Jiu-Jitsu, beleza? Tipo, então ele é uma adaptação fonética aí ao nome do Jujutsu. E aí vocês podem, tipo, gritar à vontade, mas o que eu tô falando tem fundamento, beleza? Mas é óbvio que a gente não tá aqui pra brigar, a gente tá aqui pra somar, tá? Não, não tô botando pilha, pelo amor de Deus. Mas é só uma curiosidade que eu achei muito interessante, porque um tempo atrás eu me perguntei, né, pô, o que que é jiu-jitsu? Porque não existe jiu-jitsu em português, não existe jiu-jitsu em japonês, não existe jiu-jitsu em nenhum lugar. Mas aí eu descobri que foi uma popularização por causa da pronúncia. Tem toda uma história por trás disso, mas aí seria mais um conteúdo histórico sobre jiu-jitsu e judô, e aí a gente pode e deve chamar profissionais das respectivas áreas que estudam esse assunto para trazer para vocês, tá? E aí fica muito legal. Eu vou meter apenas a parte filosófica e quis fazer esse plus aí, né, esse a mais do porquê do jiu-jitsu, tá? E aí, o jiu-jitsu, como ele é uma a arte marcial ela tem por princípio, né, obviamente como o próprio nome diz, a marcialidade. Então, geralmente são ciências que visam defesa, obviamente proteção, só que são técnicas que podem, né, e tem como objetivo, de certa forma, lesionar o oponente. Então, como o Jigoro Kano queria que o judô fosse uma forma de educação física, de desenvolvimento físico e mental, ele adaptou muito das técnicas provenientes do Jiu-Jitsu para uma forma em que não causasse danos ao nosso adversário, né? Ou ao nosso oponente, ou quem está treinando ali com a gente. Ah, mas de vez em quando alguém se quebra lutando judô. Pô, beleza, acidentes acontecem. Mas se vocês pegarem as técnicas atuais do judô e compararem com a do jiu-jitsu, vocês vão ver que é bem diferente o negócio. As técnicas do judô, elas são técnicas já existentes que foram adaptadas, e aí por muitos estudos ali de Jigoro Kano e seus colaboradores, né, no desenvolvimento dessa arte, em que a forma, né, das projeções de queda anteriores, que eram do Jujutsu, elas visavam causar dano o tempo inteiro. O do judô, você tem ali o princípio da suavidade, como o próprio nome diz, né? De judô vem de suave, né? Judô vem de caminho suave, né? Vamos dizer assim. E uma coisa interessante é que das artes marciais e dos campos de ciência, esse do no final, que é de caminho, ele é no sentido de desenvolvimento técnico, né? Tipo, é ciência. Então, tipo, judô seria não é só um caminho suave, mas é o caminho de desenvolvimento, de aprimoramento, de estudo e etc. Então, até no meu logo, né, da minha clínica de psicologia, eu usei o do, né, como um caminho que vai te levar a alguma coisa de desenvolvimento. Eu acho que isso tem muito a ver com psicologia também. Então, o judô ele foi uma adaptação do jiu-jitsu com a eliminação de técnicas perigosas e, de fato, no foco da eficiência, ou seja, de você conseguir completar a técnica e as pessoas conseguiam fazer tanto um treino mais suave, quanto um moderado, quanto bastante intenso e, de certa forma, contribuindo para que o amiguinho no dia seguinte conseguisse voltar a treinar e tivesse todo mundo saudável fisicamente. E aí, depois, em 1882, nós tivemos a fundação do Kodokan, que é basicamente, para quem não conhece, a sede do judô mundial, tá? Fica no Japão. Acho que não precisava fazer esse comentário, mas fica aí a informação para vocês. Mas voltando aqui ao nosso assunto, que não é história, e sim princípios fundamentais do judô e que a gigantesca maioria dos seus seguidores não tem conhecimento. Gente, eu estou dizendo isso para poder chamar bastante a atenção de vocês, porque como eu iniciei essa aula falando, assim como eu, muita gente conheceu o judô como um esporte, tá?
muita gente hoje, principalmente algumas gerações anteriores, também conheceram como um esporte. Então, quando a gente vai falar sobre princípios pedagógicos e filosóficos, isso incomoda muita gente, porque eles querem martelar na tecla de que o judô é um esporte. O judô, de fato, é um esporte. O Jigoro Kano foi cirúrgico em transformá-lo, em fazer as devidas adaptações para que, além de uma prática esportiva, ele também se torne um esporte, porque tem diferença, que é uma forma de propagar. Quando você tem um jogo que as pessoas estão brincando, legal. Quem se interessa pelo jogo em si, tem afinidade, vai querer jogar. Mas quando você transforma em um esporte que entra a questão de competição, até quem não iria olhar começa a olhar. E aí, a ideia de propagar o judô como um esporte foi muito por causa disso também. E aí foi para a Academia de Polícia de Tóquio, virou. Bom, enfim, não convém a história nesse momento, tá? E aí, vamos falar sobre os pilares do judô. E é basicamente isso aí que está escrito na tela mesmo. Acho que todo mundo é, sabe kanji, né? Então tá tranquilo. Brincadeira. Gente, aí tá escrito Serioku Zenyo, tá? E contextualizando, tá? O judô, ele é sustentado por três pilares principais. O primeiro, que é o ju, que está no nome dele, que significa suavidade, né? E aí que entra a parte filosófica agora. Agora o negócio vai começar a ficar quente, mas não vai demorar muito tempo não. Presta atenção aqui, tá? Porque isso é importante pra gente. Serioku Zenyo significa uso eficiente de energia. E aí o negócio começa a ficar mais filosófico, né? Mas já vou entrar nessa questão filosófica, eu quero só mostrar para vocês como é que funciona aqui a estrutura do Serioku Zenyo. Então a gente começa com sei, e aí a pronúncia tá errada. Pô, beleza, depois vocês me ensinam, porque eu não sei falar japonês, tá? Eu sou praticante de judô, gosto muito, e eu repito o que me foi ensinado, apesar de que eu busco ali conhecimento também para não ficar só ali em uma única fonte de conhecimento. Então, sei significa essência, pureza, espírito, energia refinada. O kanji ele tem uma questão muito interessante, porque você tem, por exemplo, a mesma palavra sendo escrita por kanjis diferentes, porque cada contexto é um contexto diferente. Então é muito difícil você pegar um kanji só isolado, mostrar para alguém e você passar a informação que você quer, porque ele pode significar muitas coisas diferentes. Então demanda um contexto. Ah, mas eu quero tatuar força, que inclusive tipo é o próximo aqui, Ryoku. E vou tatuar só ele. Pô, beleza. Pra você tem um significado, você pode explicar desse significado, mas você pode ver aí que Ryoku significa força, energia e poder, tá? Zen, bem, bondade ou virtude, e Yo, uso ou aplicação. Ou seja, Serioku Zenyo é o uso eficiente da energia. É o que se entende nessa construção aí. E aí que entra uma coisa legal. Porque assim, o que que significa o uso eficiente da energia? Hoje, a gente tem o livro Essencialismo, tá aqui, não sei se dá para ver, do Greg McKeown. E ele é um livro que bombou, né, e de vendas, ele é um best-seller e que, ao meu ver, não é a verdade, é a minha interpretação sobre os fatos, tá? O essencialismo ele é uma releitura de Platão, quando ele fala sobre a questão do fazer o essencial, ou seja, você livrar sua mente dos excessos, tá? E você exercitar a sua capacidade de identificar o que que é um excesso e o que de fato você consegue fazer e aplicar o que vai te trazer um resultado. E isso traz para a gente também a reflexão da lei de Pareto, que significa que 80% dos seus resultados são provenientes de 20% dos seus esforços. Enfim, tem várias leituras diferentes, mas é basicamente isso. Grandes resultados, grandes resultados obtidos ou grandes investimentos que você faz, que você recebe, muito provavelmente veio de uma porcentagem muito pequena dos seus esforços. Então, Serioku Zenyo, quando a gente vai trazer da questão do judô, se a gente for trazer para uma leitura mais esportiva, imagina, né? Assim, judocas treinando, lutando, competindo, enfim. Se você tem duas pessoas indo uma para cima da outra com muita força, vai ganhar quem tem mais força ou vai ganhar quem não cansou primeiro. E aí não é uma coisa muito inteligente a se fazer, porque, bom, em termos de competição, depois você vai ter outras lutas e aí você vai chegar fadigado. Ou o excesso de força pode gerar um comportamento lesivo ou alguma coisa assim.
Então, o judô e o jiu-jitsu, e o jiu-jitsu, e o jiu-jitsu brasileiro, eles têm essa questão de uso eficiente de energia, porque você tem que ser inteligente, você tem que ser estratégico. Então, o que o judô ensina pra gente, inclusive a própria prática esportiva, é você saber filtrar o que que dá pra você fazer e o que que você precisa fazer. Então, é um conflito positivo mental o tempo inteiro. Você tem que saber quando que você vai aplicar a força, quando você vai ser mais suave. Você tem que saber que todas as vezes que você for empurrar, a outra pessoa pode te puxar, e aí ela tá na vantagem. Se você puxa a pessoa, ela te empurra e aí você desequilibra. Então, são umas relações extremamente importantes e que, se vocês pararem para refletir só um pouquinho sobre isso que eu estou dizendo, vocês conseguem ver a aplicabilidade disso em qualquer área da tua vida. Se você está conversando com uma outra pessoa e você tem um tom mais rude, mais arrogante, se a outra pessoa não tiver uma gestão emocional ali, tipo, muito legal, provavelmente ela vai querer, tipo, bater de frente com você. E aí, em vez de vocês produzirem, de vocês aproveitarem aquela energia para somar, para construir, para desenvolver alguma coisa, vocês vão bater boca porque uma ou não entendeu ali o tom de voz que você usou, ou ela quis crescer para cima de você. Então, Serioku Zenyo, tipo, entra justamente como uma forma da gente pensar sobre o como que a gente está usando a nossa energia. Se os nossos esforços, se a direção que eu escolhi ir, de fato ela vai trazer frutos, ela é construtiva para mim, a forma em que eu me relaciono no ambiente que eu estou, e aí na aula de psicologia ambiental a gente também fala sobre isso, a forma que eu estou causando impacto naquelas pessoas, será que é legal para elas? Ah, mas eu tenho que ficar me preocupando com os outros? Não. Mas a partir do momento que você contribui para que um ambiente tenha uma energia mais caótica ou de bagunça, as pessoas vão aderir àquilo ali e aí o seu trabalho também vai ficar complicado. Então, até para a gente falar sobre ser político no ambiente de trabalho ou no esporte também, que esporte também é trabalho para algumas pessoas, não para todos que estão aqui no caso, é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Então, mais uma vez, o uso eficiente da energia que a proposta do judô traz para a gente é uma questão de prestarmos, de novo, né, prestar atenção aonde é que está o nosso foco, para que a gente evite desgastes ou para que a gente evite usar muito da nossa energia para algo que não vai levar a nada. Ah, mas eu desgastei muito da minha energia para fazer uma coisa para alguém e aí essa pessoa mudou de ideia ou cancelou o compromisso. Beleza, mas ainda assim isso aí é problema dela, a sua parte você fez. Se você era responsável, você precisava fazer isso, mesmo que não tenha dado em nada, você fez e alguma coisa você consegue aprender com isso, nem que tenha sido uma experiência emocional aí negativa para você desenvolver questão de resiliência ou meditar. Assim, eu sei que é difícil processar essa informação porque parece que tem gente que acorda só para testar a nossa paciência. Mas a gente tem que levar em consideração que nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos, a forma que a gente escolhe se comportar e a responder ao meio é totalmente responsabilidade nossa, tá? E aí, terceiro e último pilar do judô, que é o Jitakyōei. E aí, o que que significa Jitakyōei? Princípio do benefício mútuo. Não vou passar aí kanji por kanji, achei melhor já deixar logo na cara para também não ficar muito longo. Mas, resumidamente falando, Jitakyōei seria o seguinte: se eu quero me desenvolver, se eu quero melhorar na minha atividade, no meu campo de atuação, seja no esporte ou no trabalho, de novo, se eu contribuo para o seu desenvolvimento, eu abro espaço para o meu desenvolvimento, entende? Então vamos começar de novo, né, essa reflexão pelo próprio ambiente do judô, né? Vamos supor que nós temos, você e eu estamos treinando juntos, e nós dois começamos agora. E eu quero ficar muito bom no judô, você eu não sei. Você até pode dizer que quer, mas é aquilo, né? Nós não temos certeza porque às vezes as pessoas também não têm certeza sobre aquilo que elas falam até que elas experimentem. Então a vida é uma constante oportunidade de reflexão e desenvolvimento e nós temos que saber quais são os nossos limites e quais são os limites das outras pessoas, porque a gente não deve invadir o limite das outras pessoas, tá? E isso também tem a ver com o Jitakyoi. Mas voltando ao nosso exemplo, você e eu começamos a treinar judô agora e eu tenho certeza que eu quero me desenvolver no judô. De novo, você eu não sei. E aí, se eu quero ficar muito bom, é um esporte individual? É um esporte individual, é um lutando contra um. Só que, para que esse um se desenvolva, ele precisa estar no meio de outras pessoas que são
tão boas quanto, e de preferência com pessoas ainda melhores para que a gente tenha referência. E aí, lá na aula de autoeficácia, a gente fala bastante sobre isso lá em experiências vicárias. Não vem ao caso agora, mas é assim que funciona a estrutura, tá? E aí, vamos supor que só tem nós dois, não tem ninguém num nível superior. Como que eu vou fazer para melhorar? Bom, obviamente que eu vou ter que pegar essa informação de algum lugar para eu poder ter alguma referência, mas na parte prática, em que só tem nós dois treinando ali na academia, de alguma forma um tem que contribuir para que o outro melhore, porque só assim a gente consegue ir se ajudando a escalar. E, gente, vamos lá, você é líder de uma equipe, beleza? E aí pode ser esporte, corporativo, mercado financeiro, etc. Se você se considera uma pessoa muito, muito boa naquilo que você faz, e aí quando alguém comete um erro ou alguém não entende alguma coisa, você tem uma postura mais agressiva ou não pedagógica, né, e didática para aquela pessoa aprender alguma coisa com aquilo ali, você vai criando uma distância cada vez maior com essas pessoas. E aí você vai continuar sendo muito bom no que você faz. Só que você não vai ter a base, você não vai ter pessoas que contribuam para que você também fique ainda melhor naquilo ali. Ah, eu sou muito estrela, não tem como eu ficar ainda melhor. Então aí temos um problema. Pode ser que o ego ou a arrogância estejam cegando, porque o mundo muda o tempo todo, as pessoas mudam o tempo todo. Não tem como a gente ser sempre o melhor em alguma coisa o tempo inteiro. Vai vir uma tecnologia nova, vai vir um conhecimento novo. Você foi muito bom numa área que aí o campo científico veio e falou que não era daquela forma, e aí você vai ter que reaprender. Então, assim, não tem como, tá? Ou você vai ser realocado de empresa ou realocado de equipe, e aí vão ter pessoas diferentes. Então, assim, na dúvida, inspirem essa filosofia por trás do Dita Kyoei. Você só vai conseguir se desenvolver se de fato você vai contribuir para o benefício mútuo, né? O Dita Kyoei é muito sobre isso. É o aprimoramento pelo benefício mútuo. Então, você quer ser muito bom em alguma coisa? Cara, contribui para as outras pessoas que ainda não são tão boas assim, ou tenha aí, ou, né? Contribua para aqueles pares que têm, não tem como a gente medir matematicamente o nível de conhecimento, até dependendo da escala dá, mas subjetivamente não dá. A gente sempre vai saber alguma coisa diferente de alguém. E aí, quando a gente tem pares com, entre aspas, né, o mesmo nível de conhecimento, isso aí vai ser aquela clássica de que a união resulta em força, né? A gente vai ficar mais forte. Então, gente, isso aqui vai falar sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal. Isso nossa, vai falar sobre tipo muita coisa importante. Então, só para finalizar, né? Falamos aí sobre o Serioku Zenyo, que é o uso eficiente da energia. Então, fica a reflexão, prestem atenção em como vocês estão usando a energia, porque eu sei que tem algumas culturas, principalmente aqui no Brasil, em que as pessoas gostam de falar, cara, tô trabalhando pra caramba, eu acordo cedaço, trabalho até tarde pra cacete da noite, tô doente, tô trabalhando, tô fazendo um monte de coisa e elas acham que isso é o máximo. E aí, bom, é trabalhar perto do que a gente chama aqui de alta performance, né? E tem que levar sempre em consideração que performance é diferente de alta performance. Como vocês sabem lá, porque a gente tem um vídeo fazendo a diferença entre os dois, a performance pode e deve estar relacionada à saúde, e a alta performance não necessariamente está relacionado com a saúde, mas em alguns momentos da vida pode ser que seja necessário, cada um sabe o que faz, pode ser que seja necessário ir para a alta performance. Então tem que ter o bom senso, porque você tem que estar de acordo com o preço que você vai pagar para realizar aquilo ali em alta performance. Então, reflitam sobre, vamos pensar um pouquinho, porque vai entrar parte do Dita QA, em que a gente melhora se nós contribuirmos para o nosso ambiente. E aí pode ser um clima harmônico, um clima organizacional legal, pode ser, olha, o apaziguador de conflitos, né, um intermediador. E principalmente se você quer melhorar, auxilie outras pessoas a também melhorarem no delas, porque você também aprende ensinando. Isso é uma coisa extremamente importante. Você me escutar falando, ler o nosso material, ou estudar, fazer uma pós, etc. Beleza, você está melhorando seu nível técnico. Mas aí, se a gente for falar toda aquela estrutura da torta da performance, só vai fazer sentido aquilo ali na prática a partir do momento que você começar a praticar e aplicar nas pessoas que estão perto de você. Beleza? Então, pensem sobre e até a próxima.